Aleluia, graças a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Pastor Roberto, ele gosta muito de multiplicação de cenas. Amém. É difícil falar agora. Amém? Gosto mesmo, viu, irmãos? Então, na verdade, a gente vai fazer um voto. Vamos visitar a célula que está multiplicando. Né? Aí, mas eu quero que você vá lá. Então, multiplica a sua célula, irmão. Eu vou lá. Amém. Amém? Do dia da multiplicação. Amém? Combinado? Amém. É verdade. Bem, hoje, né, está chuviscando, desde cedo. Não sei que horas que os irmãos acordam no domingo, né? Sem muito irmão desde domingo para dormir. Perdendo no grupo da próxima ceia, como é que vai ser? Mas, que horas que você acordou mesmo? 6 horas da manhã, né? Pouquinho das 6, vamos ver que clima. Né? Sol, chuvisco, friozinho, bom para dormir. Eu falei para o domingo, eu falei, não, vamos correr hoje. Aí a gente foi correr, 5 dias. Deus é bom, né? Vamos massacrar essa guerra. Viu, tio? Vamos pegar para valer. Vamos dizer nossa corrida da manhã. E glória a Deus por você que está aqui presente, que é um vencedor. Diga aleluia. Aleluia. Amém. Eu não vi se o Júlio deixou uma vez algum problema aí, Júlio Marques. Não vi. Ele está faltando aqui só o meu Júlio, né? Pastor Rafael, cadê o pastor Rafael? A Marcela trabalhando, né? Entendi. Marcela trabalha na aeronáutica, às vezes ele é escalado no domingo, escalaram ele, mais tarde ele chega aqui no outro quartel, amém? Amém. Vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Então, só reforçando, né? E quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando pela internet também. E venha para cá, né? Se você fica aqui do Recife, não deixe de vir e participar conosco, não. Então, só reforçando que no próximo culto de ceia, eu falo próximo domingo, né? No próximo culto de ceia, nós teremos um só culto, tá bom? Só de manhã, amém? Então, no próximo domingo de ceia, e assim por diante, até não caber mais gente aqui, até virar um colapso, tudo uma bagunça, né? Então, uma santa bagunça. Então, enquanto isso não acontecer, a gente volta a ter 2 cultos no domingo de ceia. Amém? Por que o domingo de ceia? Né? Às vezes alguém pode estar conosco, pastor, por que escolheu o domingo de ceia? Bem, basicamente por 2 razões. Né? Porque é o domingo mais importante do mês, né? Que eu penso que nenhum crente deveria faltar. Amém. Então, o irmão que falta, né, o culto do domingo de ceia, isso mostra um sintoma espiritual muito ruim. Muito ruim. Então, porque todo crente, qualquer igreja, qualquer denominação, sabe a importância do culto ceia. Sabe ou não sabe? Não sabe? Claro que sabe. O culto especial nós fazemos apenas uma vez, né, no mês, até para poder ficar mais fácil, você não vai achar comum. Amém? Porque tudo aquilo que a gente faz sempre, a tendência é de achar comum. Se a gente tivesse ceia aqui todo domingo, você ia achar comum. Você ia falar, não, domingo que vem tem outra ceia, tudo, mas não é o caso. Nós fazemos assim, né, para você entender a importância. O segundo motivo básico, né, é porque o culto de ceia é como se fosse um culto dos filhos. É um culto da casa de Deus. Não é um culto para todo mundo, vamos assim dizer. Você está me entendendo? Então não é um culto, na verdade, para a gente chamar visitante. Na verdade, a gente pode chamar visitante de todo culto, mas no culto de ceia tinha que ser quase proibido, entendeu? Não traga visitantes, né? Não sei se vocês sabem, mas algumas igrejas antigas, inclusive a igreja que o pastor Luiz fazia parte, no início da fé dele, né, na conversão dele, a igreja cristã evangélica de Goiânia, igreja bem tradicional lá em Goiânia, ele falou que no início o culto de ceia era um culto feito a portas fechadas, inclusive. Então não tinha esse negócio de ficar aberto, qualquer um entra, não. Estava lá fechadinho, você batia na porta, olhava, né, carteirinha de membro, né, dízimo está em dia, tá, então pode entrar para a ceia. Não é sério. E aí todo mundo geralmente entregava o dízimo no culto da ceia e só podia ceiar se entregasse o dízimo ainda. Eita, glória. Fico pensando, se fosse todo o irmão da Deus que Recife ia ceiar, se ele quisesse assim. Acho que foi uma boa ideia, não? Olha pra cá. E aí o que acontece? Então era um culto da família, da casa, um culto fechado. Entende? Então o culto de ceia, embora a porta dele esteja aberta, né, por um costume, mas é um culto para os filhos da casa. Amém? Amém. É um culto especial para nós. Né? Então, para você que faz parte dessa obra, né? E você, inclusive, que está nos assistindo, faz parte das nossas células também.
Então, nós vamos fazer, a partir do próximo domingo, um único culto. Amém? Próximo domingo de ceia. Mas aí nos outros domingos vão acontecer normalmente os dois cultos nos dois horários. Tá bom? Bem, vamos, deixa eu ver, tem outra coisa importante. Sobre a visita das células, irmãos entenderam, né? Os pastores não estavam visitando as células. Nós fizemos uma pequena reengenharia, irmãos, para a redistribuição das células, vamos assim dizer, para melhorar o acompanhamento. Então o que acontece? Nós continuamos com 3 redes, amém? Então tem a rede do pastor Adriano, né? Tem a rede do pastor Thales e do pastor Rafael, amém? 3 redes. E aí o que acontece? Aí você pode falar, pastor, e a rede dos obreiros que foram levantados? Né? No caso, né? O obreiro Júlio, o obreiro Igor e o obreiro Marcos André. Bem, eles terão a própria rede depois que eles alcançarem, junto com o pastor deles, 25 células, sendo 7 vidas pelo menos em cada célula. Amém? Não é uma média na rede. Cada célula ter no mínimo 7 pessoas. Tá bom? Então, aí quando chegar essas 25 células, aí que a gente vai de fato multiplicar a rede. Né? De tal maneira que o pastor Rafael vai ficar com 15, o obreiro Marcos André começar com 10, né? O pastor Adriano com 15, o obreiro Júlio com 10, né? O pastor Thales com 15, o obreiro Igor com 10. Agora, a nossa expectativa em Deus é que em setembro, né, a gente alcance essas 25 células, tá bom? Para que aí a partir do próprio mês de setembro, os obreiros já tenham suas próprias redes. Amém? Só que, enquanto não chega a esse alvo, né, as 25, o que nós fizemos? Nós separamos cada rede em 2 partes. Então, embora a rede seja do pastor Thales, metade das células, né, o obreiro Igor vai estar acompanhando desde já. Tá bom? Então, embora a rede de adultos seja do pastor Adriano, metade das células o obreiro Júlio vai estar acompanhando. Embora a rede seja do pastor Rafael ainda, é uma das 3 redes, né? Metade das células o obreiro Marcos André vai estar acompanhando. De tal maneira que tanto os pastores quanto os obreiros, ouçam a atenção, vão acompanhar poucas células. Entendeu isso? Então é mais fácil para acompanhar os líderes dessa forma. Né? Então por isso que a gente vai estar colocando aqui as fotos, né, das visitas dos pastores às células, tá bom? Pastores e obreiros, então você vai ver com mais frequência. Se o seu pastor, né, não foi na sua célula, pastor, eu convidei várias vezes, ele não vai, manda uma mensagem para mim, explicando, entendeu? O pastor está aqui, você dá o print da conversa, convidei 3 vezes, já ele não vem, o que eu faço? Deixa comigo, manda para mim, por favor, eu vou resolver isso rapidamente. E você vai ver que na outra semana ele vai estar lá. Ou na sua célula, ou em outra cidade, entendeu? Pernambuco. Em algum lugar vai estar. Entendeu? Amém? Então, é sério, tá bom? Então nós fizemos essa engenharia já, os líderes já foram avisados, todos já, né? Para poder aproximar o pastor da célula. Amém? Para justamente isso. A maneira de aproximar é por meio de visitas. Né? E como a gente avisou no Videira News, né? não dá para você esperar que o pastor fique o tempo inteiro na sua célula. Às vezes, dependendo do dia da semana, às vezes o pastor tem, por exemplo, às vezes algumas redes que pode ter 3 células na quinta-feira. Mas como é que o pastor vai fazer? Né? Para visitar pelo menos 2. Ele vai no começo de uma e depois da metade para o final da outra. Amém? Então é importante você saber disso. Se não achar também que o pastor tem que fugir da sua célula, não. Ele tem que visitar todas as células. Amém? Ótimo. Bem, irmãos, ficou. Bem, a gente ficou de definir a data, acabou que a gente não comunicou, né? Nós vamos fazer o nosso arraiar. Nós queremos o arraiar da primeira. Amém. Os irmãos querem mesmo, hein? O que é isso? Vamos fazer todos os meses, então. Vocês querem? Vai ser no final de semana anterior à conferência, tá bom? Então a nossa conferência ela acontece sempre no último final de semana de julho, isso já tem vários anos, né? Nem sei quantos anos que faz assim, mas no final de semana anterior vai acontecer o nosso arraiar, amém? Juntamente aí com o momento aí que a gente está chamando de Congresso da Colheita, né? Onde nós vamos anunciar, né, o nosso ponto de partida aí de notificação e aquilo que o Senhor já fez nesse semestre, amém? Então, dias
21 e 22. Pastor, e os ingressos? Pois é, então nós vamos trazer para os irmãos, no máximo no link que vem, talvez no meio da semana, se a gente conseguir antes, então a gente distribuir para os irmãos. E aí, cada líder, né, cada célula vai ter um alvo de venda nos ingressos, tá bom? Então tudo isso para nos ajudar, né, especialmente pelo propósito das cadeias. Né? Então nós precisamos que você contribua dessa forma, né? E a gente vai até fazer um valor mais barato, né, que a gente costuma fazer, para facilitar justamente essas vendas. Amém? Amém. Então vai ser R$3 apenas, né, para você vender muitos ingressos, tá bom? Então você prepara que você vai vender vários ingressos. Né? Amém. Então isso vai acontecer e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Mas, bem, acho que é isso, né? Vamos para João capítulo 4, verso 1. Assim, última coisa, que eu estou dizendo no domingo passado já, né? Mas o pastor Leandro está de férias, né? Próximo domingo ele já volta já, né? É isso? Não sei. Lembro disso, né? É. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Verso 1. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Acompanhe, por favor, a sua Bíblia. Você que está em casa, avise para todo mundo que está aí na sua casa que chegou o momento da palavra do Senhor. Amém. Você vai ter toda a sua atenção voltada para a palavra. Amém. Esse culto de ceia, essa manhã especial. Os vencedores que estão aqui presentes, que venceram a cama, a chuva. Amém. Preguiça, são vencedores. Amém. Acompanhe, por favor, João capítulo 4, verso 1 está escrito: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia batizar parecido que João, se bem Jesus mesmo não batizava esses seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão de samaritanos. Replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, desde que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier,
nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez, nessa manhã, nesse culto de ceia. Peça para que o Senhor possa falar ao seu coração, para que você seja suprido e alimentado pela palavra viva, pelo pão vivo que desceu do céu. Amém? Para nos suprir de vida. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez, nessa manhã. Pedimos para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha ministrar aos nossos corações, ó Deus, da verdadeira comida, do verdadeiro pão do céu, ó Deus, da verdadeira bebida, ó Deus, que é o Teu Santo Espírito, que é a Tua palavra, que é a água que vivifica, ó Deus, que nos enche, que se torna uma fonte, ó Deus, a jorrar de dentro de nós, pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento, ó Deus, do nosso coração, ó Deus, que o Senhor possa iluminar, ó Deus, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, ó Deus, perceber o caminho daquilo que muitos de nós procuramos em tantos lugares, mas que podemos encontrar somente em Ti. Em nome de Jesus, todos digam amém e amém. Amém? Irmãos, essa palavra que eu vou compartilhar neste domingo, de manhã e à noite, o último culto de ceia vai ser de manhã e à noite, o próximo só de manhã, amém? Amém. Na verdade, ela é como se fosse a continuação da palavra do domingo anterior, do culto da esperança. Não sei quantos estavam aqui presentes, no culto da esperança, então o culto de ceia é para a família, para casa, o culto da esperança é para todo mundo, é para trazer os visitantes, que foi domingo passado, então o último domingo do mês, nós temos feito aí um culto voltado especialmente para os visitantes, tá bom? Não que ele seja um culto somente para os visitantes, não é exclusivamente, é especialmente, porque ele não é exclusivo dos visitantes, porque todo culto, nós compartilhamos a palavra, fazemos tudo que nós fazemos em cada reunião, que mesmo no culto da esperança você também é suprido, é alimentado, é abençoado. Quantos aqui foram abençoados no último domingo? Amém? E no último domingo eu li justamente esse texto da mulher samaritana. Quantos se lembram aqui? Então esse aqui é irmão que deve estar se lembrando, deve estar até, talvez até o outro irmão deve ter pensado, gente, o pastor está lendo o mesmo texto que ele leu no domingo passado. Será que não se confundiu? Será que ele vai pregar a mesma palavra do domingo? Eu acho que eu já ouvi essa pregação. Não, mas é outra, baseada nesse texto aqui também. Amém? Amém. Dona Ana de família, Soane, que bom que estão aqui. Amém? Volta para cá. Então, eu falei justamente de João 4, da mulher samaritana. Só que eu quero continuar esse texto. Porque existe outra coisa que o Senhor Jesus vai falar para os seus discípulos aqui nesse mesmo capítulo. É como se esse capítulo fosse dividido em duas partes. O capítulo 4 do Evangelho de João, tá bom? Se fosse em duas partes. A primeira parte é justamente esse momento, vamos assim dizer, evangelístico, que é como se fosse o culto da esperança. Só que aí depois, na segunda parte, é um momento que o Senhor está dirigindo uma palavra especialmente para os discípulos, para aqueles que são da casa. É justamente o que ele está fazendo aqui. Então, domingo passado, culto da esperança, primeira metade do capítulo 4 de João, para a mulher samaritana, para que a pecadora seja salva. Mas aí a segunda parte do capítulo 4 de João é para os filhos da casa, para os discípulos, culto de ceia. É impressionante como é que ele está justamente em duas partes. Então a gente falou a primeira parte no domingo passado, vamos falar a segunda parte nesse domingo. Mas, apenas lembrando você de algumas verdades, na história da mulher samaritana, nós descobrimos o quê? Que Jesus é a fonte da água viva que sacia a nossa sede espiritual. Lembra? Por isso que o Senhor falou lá nos versos 13 e 14, afirmou Jesus: quem beber desta água tornará ter sede, aquele que porém beber da água que eu lhe der, o Senhor Jesus dá essa água, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Então veja, o Senhor Jesus, ele primeiro sacia a nossa sede espiritual. Amém? Ele falou para aquela mulher: olha, você fica buscando essa água aqui todos os dias. Pois é, eu posso te dar uma água. E quando você beber dessa água, você vai ser saciada dessa verdadeira sede que você tem no seu interior, que não é uma sede natural, é uma sede espiritual. Aquela mulher tinha uma sede por relacionamentos. Por isso que ela teve tantos homens na história da vida dela e nunca era suprida. Era uma sede que nunca se saciava. Aí Jesus está falando: olha, eu vou te dar uma água que vai saciar você. E além de saciar você, vai se tornar uma fonte a jorrar a partir de você. Porque todos aqueles que bebem da água que o Senhor Jesus dá,
que a água da vida se torna uma fonte também dentro de você. Meu irmão, veja, você é como se fosse um chafariz ambulante. Já viu o chafariz? Esse negocinho que fica esguichando e tudo? Pois é. Talvez você não perceba, mas você é. Se o Espírito Santo está aí, a fonte de água viva está jorrando em você. Amém. Por isso que você pode falar. Por isso que você pode anunciar a notícia do Evangelho da Graça. Por isso que você pode dizer a respeito do Senhor Jesus para que as pessoas sejam salvas. Por isso que você pode convidar as pessoas para a célula, convidar as pessoas aqui para o culto, convidar as pessoas para o encontro. Por isso que você pode, sabe, anunciar. Por quê? Porque a fonte está dentro de você. Você anuncia e as pessoas estão ouvindo, não é por causa de você, mas é porque a fonte está dentro de você. Amém? E quando você abre, aí que está. É que, infelizmente, você tem o poder de fechar o chafariz. Mas não faça isso. Não feche o chafariz. Tem muita gente com sede. Você tem que abrir o chafariz. Pastor, tá bom, entendi. Como que abre o chafariz? Abrindo a sua boca para falar. Amém. É assim que abre o chafariz. Amém? Então, essa sede, né, que o Senhor Jesus está falando sobre essa sede, é justamente essa insatisfação. E quando nós bebemos do Senhor, nós somos satisfeitos. Então, essa é a nossa história antes de conhecer Jesus. Como que você era? Você era insatisfeito. Insatisfeito no sentido de saciedade. Nada saciava você. Parece que sempre você estava procurando algo. Se você, por exemplo, era alguém que bebia, né, um alcoólatra. Então, a cada instante estava bebendo, procurando uma bebida nova, uma bebida mais forte, querendo beber mais. Né, tentando alargar os limites ali da bebida, bebendo até cair. Então, era uma sede insaciável. E não resolvia. E mesmo se você ficasse embriagado, passasse mal, desse trabalho de jogo para todo mundo que está por perto, o que acontecia? Você repetia a dose. É na verdade. Então, outros tentam saciar a sede, de repente até com coisas que parecem virtuosas, tipo o trabalho. Existe uma expressão inglesa, né, que talvez alguns de nós ouviram, né? É workaholic. Né? Alguém ouviu essa expressão? Já workaholic? Significa o seguinte: é viciado em trabalho, em outras palavras. Entende? Então, aquela pessoa que todo o tempo que ela tem, ela usa só para trabalhar, nunca descansa, nunca passa o tempo com a família, e aí ela ainda vai e usa a desculpa do seguinte: não, porque eu sou uma pessoa responsável, eu tenho contas a pagar. Meu irmão, cuidado com isso. Você não foi chamado também para viver para trabalhar. Entendeu? Para viver só para isso também. Né? Que eu já conheci pessoas assim, infelizmente. Né? Gente que às vezes até no domingo. Então trabalhava todo dia, inclusive domingo. E ele dizia que era crente. Eu falei, como é que pode um crente que trabalha todo domingo? Né? Trabalhar domingo, às vezes, numa escala, uma hora ou outra, né? Tudo bem. Aí tem o seu lugar, que dependendo do tipo de trabalho, tem as escalas, não tem como você fugir disso. Mas todo domingo, né? Igual eu lembro do Jonas, deve vir no culto à noite, tudo bem que ele vem de manhã, né? Está trabalhando. Está trabalhando? O que é isso? Ele não trabalha diferente. Não, ele falou que agora. Escala. É escala. É escala. Amém. O nosso rádio entendeu? Qualquer coisa falando, não, passou a escala. Entendi. Escala, agora é desculpa, né? Mas você vai falar do Jonas. É do Jonas mesmo. Eu me lembro alguns anos atrás, né, quando ele estava desempregado, pedindo oração para ter um emprego. Pastor, ora por mim. Amém, vamos orar. Pelo quê? Eu preciso trabalhar, preciso de emprego. É mesmo, amém. Então vamos orar, mas como é que você quer esse emprego? Você trabalha no quê? Então, pastor, eu quero emprego de crente. Emprego de crente? Interessante. Como é que é esse emprego de crente? Né? É uma pessoa que paga para orar, para ler a Bíblia, né? Pessoa coisa boa. Mas, pastor, eu quero emprego de crente. Eu falei, mas como é que é emprego de crente? Então, pastor, emprego de crente é trabalho, trabalhar de segunda a sexta. Não pode trabalhar no final de semana. Eu falei, por quê, meu? Não pode trabalhar no final de semana? Às vezes é necessário. Ele falou, não, pastor, final de semana tem que ser para a célula, é para as coisas da igreja. Então, o emprego de crente é de segunda a sexta. Não quero trabalhar no final de semana. E assim foi, pelo menos naquela época. Mas agora ele sabe, né? Ele conseguiu emprego de crente, agora desviou-se, mas foi pouquinho. Porque mudou de ramo, né? Dependendo do ramo, ele tem escala, né? Mas veja, irmãos. Então você tem que tomar cuidado com o próprio trabalho. Você está entendendo? Às vezes, não, é como eu estou dizendo, tem coisas que são virtuosas, você se apega e você acha que aquilo vai suprir você. Então, por exemplo, filhos, família. Né? Então, às vezes tem mães e pais, nesse caso é mais mãe do que pai, né?
E às vezes acontece de ter o filho, acabou que o filho ou a filha se torna a justificativa de se ausentar de tudo que é importante. Como assim, pastor? Vou dizer, né? E graças a Deus que tem minha esposa, né? Testemunha viva, verdadeira, aleluia. Eu não me lembro da Ludmila, que quando a gente chegou aqui em Recife, só para a criança fosse manifestando aqui, né? É a participação, eu achava que era a convocação participante, não é não. Obrigado. Olha só. Mas quando nós chegamos aqui, a Ludmila estava grávida da Isabela, tá bom? A Isabela nem tinha nascido ainda, ia nascer em junho, né? Que foi justamente no mês que a gente começou a igreja de fato, que a gente conseguiu alugar um prédio, né? Então, se quiser saber a idade da videira, pergunte a idade da Isabela. A idade da Isabela, a idade da videira, a idade da videira, a idade da Isabela. Aqui em Recife. E a Sara era pequenininha, tinha 1 ano. Quando a Ludmila chegou aqui, tinha das duas 1 ano e meio. A Isabela nasceu em junho, mas quando a gente chegou em janeiro de 2010, a Sara tinha 1 ano e a Isabela tinha o quê? 4 meses? Em janeiro de 2010? 3 meses. Isso. Tinha 3 meses dentro da barriga do ventre da minha esposa. Irmãos, eu não me lembro. Quem é que eu não sei se tem muita gente aqui dessa época, né? Mas eu não me lembro da Ludmila se ausentando de nada da igreja por causa disso. Não me lembro. Ludmila não teve um recesso. Não teve um recesso para você e tudo? Das atividades? Quantos pais? 3 dias? Então, só teve o. Como é que é? O resguardo, né? Isso. Só teve do resguardo ali com a Isabela e acabou. Mas hoje em dia, então cuidado, viu, irmã? Mas tem várias irmãs que têm filhos pequenos, né? Então, aí hoje em dia é um monte de complicação, de reserva, de dificuldade. Sabe? E eu fico lembrando de Ludmila. Nunca se ausentou de nada da igreja por causa de criança pequena. Então, a partir do momento que a Isabela já tinha 30 dias de vida, 30 dias, não meses, não semanas, 30 dias de vida, ela já estava ativa novamente na obra. Amém. Entendeu? Já estava. Entende? Então não tinha essa coisa, não tem que ficar tantos meses longe, ausente, né, para cuidar. Olha, irmão, cuidado com isso. Se você quiser ter esse prazo, você vai ter. Mas cuidado com o que você pode perder. Entende? Então, eu estou falando de coisas virtuosas. Cuidar de filhos é bom? Claro que é. Mas quantas mães, às vezes, para não perder o emprego, uma oportunidade no trabalho, rapidamente volta para o trabalho, mas quando é para liderar uma célula, para as coisas da igreja, fala, não, pastor, eu preciso de um recesso. 6 meses, 7 meses, 8 meses, não, 1 ano. Eu preciso cuidar do primeiro ano do meu filho, da minha filha. Entende? Para o trabalho, não. Mas para a igreja, aí tem que abrir mão de um monte de coisa. Cuidado com isso, irmãs. Amém? Então, veja, eu poderia falar uma lista de coisas, né, que você acha que vai satisfazer você, mas não vai satisfazer. Tudo tem o seu limite. Somente o Senhor é fonte permanente de satisfação. Amém. Amém. Satisfação. Então, o Evangelho da Graça é justamente essa boa notícia, para que os ímpios lá fora também fiquem insatisfeitos. Porque qual que era a sua vida antes do Senhor Jesus? Insatisfação. Nada satisfazia você. Então, por quê? Porque todos foram criados para conter o Senhor. Só que a partir do verso 31 de João 4, o Senhor começa a mostrar algo novo. Então vamos, a partir do verso 26, coloca aí, deixa eu ler um pouco antes. A partir do verso 26, como a gente falou a leitura, né? Então disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Esse é o momento que ele está terminando a conversa com a mulher samaritana, lembra? Que ela falou, não, fiquei sabendo que vai vir um Messias e tudo. Aí o Senhor falou, mas eu sou esse Messias. Eu vim, como prometido, eu cheguei, eu sou o Messias. Aí os discípulos vão entrar em cena agora, olha só o verso 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Tá vendo? Essa coisa de não falar tudo que você tem vontade de falar do seu pastor é coisa antiga, né? Os discípulos queriam falar mais coisa. Só que ele fala, não vou nada, não vou perguntar nada, deixa pra lá. Eu queria saber o que esse Senhor Jesus está falando com essa mulher. Ainda uma mulher samaritana? Mas alguma pergunta você fez? Não, ninguém perguntou. Nem Pedro teve coragem. Fez bem, você sabe, viu? Vamos lá, verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que porventura o Cristo saiu, pois,
cidade vieram ter com ele. Mano, a cidade inteira foi evangelizada por essa mulher. Tudo porque ela recebeu da água viva. Porque se você for olhar aqui no texto, ninguém bebeu da água da fonte ali. Nem Jesus nem a mulher. Ela jogou o campo fora, caiu, ela tem caminho. Ela não pegou para Jesus, não pegou para ela, mas saiu saciada. Porque ela bebeu da água da vida. Amém. E ela se tornou uma fonte. E a fonte jorrou a partir da vida dela para aquela cidade inteira. Uma cidade inteira foi evangelizada a partir daquela mulher. Amém? Amém. Só que entre os discípulos, quando a mulher saiu, né? Verso 31, nesse entre, né? Na verdade, nesse meio tempo aí, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come! Porque os discípulos, eles tinham saído para comprar comida. Lembra? No começo do texto que a gente leu? Então eles tinham sido no plano. Jesus ficou sozinho ali e os discípulos foram na cidade para comprar comida. Por que os discípulos foram comprar comida na cidade? Obviamente, porque tanto os discípulos quanto o Senhor Jesus estavam com fome. Amém? Amém? Eles queriam comer. Então o Senhor Jesus ficou lá e mandou a equipe. Fala, não, vai lá vocês comprar que eu vou ficar por aqui. É como se Jesus soubesse, ele sabia com certeza que ele tinha uma missão, ele tinha que ficar naquele lugar que vivia essa mulher. Jesus passou por esse caminho por causa dessa mulher, não tenha dúvida. Amém? Só que aí os discípulos chegaram com a comida, porque eles falaram: não, Senhor, tá bom, beleza, acabou essa conversa com a mulher, não vamos perguntar nada, deixa pra lá, né? O que o Senhor Jesus estava conversando com essa mulher aqui, mas trouxemos a comida que o Senhor pediu, trouxemos a comida que o Senhor mandou a gente comprar. Só que aí, quando eles falam, mestre, come, no verso 31, no verso 32, o Senhor Jesus ele responde: o que ele diz? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, peraí, mas Jesus está com fome. Aí Jesus fala que tem uma comida que ele tinha para comer e ele não conhecia. Oxi, é o que o Senhor Jesus manda a gente comprar comida. Aí ele chega aqui e comeu. Ele comeu comida escondida da gente. Onde é que estava essa comida? Mas ele mandou a gente comprar comida para nós e para ele. Que comida é essa? Verso 33. Diziam então os discípulos aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Essa foi a primeira dúvida dos discípulos. Fala, gente, será que alguém veio antes de nós? Algum discípulo mais distante ficou sabendo que o mestre estava com fome, correu na frente da gente e perdeu a oportunidade da comida para ele? Verso 34. Disse-lhe Jesus, ouça com atenção, por favor. Muito importante isso. Verso 34. Aliás, vamos ler juntos, amém? Vamos a sua voz. Você que está em casa também, ergue a sua voz aí, participa aí, amém? Vamos lá, verso 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Amém. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? E aí o Senhor Jesus ele vai e continua. Ele falou: olha, não dizeis vós que ainda 4 meses até a ceifa, até o dia da colheita? Não tem um prazo ainda para a gente colher os frutos do que foi semeado? Não falta 4 meses ainda. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos estão brancos para a colheita. Colheita do quê? O que Jesus tinha acabado de colher? O que Jesus tinha acabado de semear? Salvação. Na vida da mulher, tinha tido 5 maridos. E esse último não era marido dela. Até que apareceu o 7º, que é o Senhor Jesus, para se casar com ela de uma vez por todas. E ela não tem necessidade de nenhum homem mais na vida dela. Que foi suprida pelo Senhor Jesus. Amém? Então, essa foi a comida. Então, essa foi a colheita. Quando Jesus fala de colheita aqui, não está falando de coisa, sabe, como se fosse assim, não, porque Jesus era um agricultor, estava falando de sementes, né? Porque é uma economia agrária naquela época. Irmãos, para com isso, leia o texto, interprete o texto, veja o texto dentro do contexto. Que colheita é essa que o Senhor Jesus está falando? É a colheita de vidas. Amém. É a colheita de gente. Amém. Essa que é a ceifa. E os campos já estão brancos para a ceifa, ou seja, já estão maduros, já estão prontos para serem colhidos. Amém? Amém. E no verso 36 ainda diz: o seguidor recebe desde a recompensa e tesouro o seu fruto para a vida eterna,
e dessarte se alegra tanto semeador como ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, como o semeador contra o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E aí, no verso 39, continua a história dos samaritanos, que a mulher, que foi a fonte de água viva, foi lá evangelizar, pregar. Aí está escrito no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Muitos samaritanos creram. Está vendo? Jesus começa o capítulo falando de água, aí depois ele fala de comida, aí depois ele fala de colheita. Entende? São essas 3 palavras que resumem esse capítulo. É muito simples você entender o capítulo. Também água, comida, colheita. Simples assim. Então, muitos creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. E ele me disse tudo quanto tenho feito. E no povo de samaritanos que com Jesus pediu-lhe que permanecesse com eles, ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Muitos outros, mais gente. Jesus ele acabou de profetizar, os campos já branquejam para a ceifa. O que aconteceu? Os campos brancos se manifestaram diante dos discípulos e aquela cidade inteira foi evangelizada e muita gente foi salva a partir da fonte de água viva, de uma única mulher que bebeu da fonte e voltou lá para a cidade e começou a jorrar para todos os lados essa água viva. E quando a mulher jorrava a fonte de água viva, o Senhor Jesus estava dizendo que ele estava comendo. Percebe? Ele comia. Qual que é a comida do Senhor Jesus? Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Amém. Essa é a comida do Senhor. Essa é a comida do Senhor. Né? E no verso 42 ele dizia uma mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Então veja, como eu disse agora há pouco, que a partir, especialmente do verso 31, o Senhor começa a mostrar que depois de sermos salvos, então quando você é salvo, qual é a sua experiência? É a experiência da mulher samaritana, amém? Amém. Então quando você foi salvo, o que você recebeu? Uma água viva, amém? Amém. Uma bebida que é cheia de vida. É isso que simboliza justamente o sangue, amém? Isso simboliza, né, o cálice, amém? É justamente esse líquido, essa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus escolheu, né, o fruto da videira. Porque pé é interessante a associação que pode fazer na língua portuguesa, né? Porque a mangueira gera manga e a videira gera vida. Entendeu? Amém. Entende? É uma água viva. Amém? É uma bebida viva. Então você, quando vai nascer de novo, você tem experiência da mulher samaritana. Qual foi a experiência da mulher samaritana? Beber água viva. Só que depois que você bebe a água viva, se torna uma fonte, espalha essa fonte, não basta você beber, você tem que comer também. Não é essa a dieta básica completa? Uma comida, uma bebida? Não é verdade? A sua dieta não pode ser só bebida. Assim como a sua dieta não pode ser só comida, você tem que comer e beber. Não é verdade? A bebida, a água no caso, né, literalmente a água aqui, é a coisa mais elementar da sua vida. Você precisa de muita água, inclusive. Muita água. Só que também você precisa de comida. Então na salvação nós bebemos, mas no desenvolvimento da nossa salvação, ou seja, a vida do discípulo, nós comemos. Amém? Você que está em casa, fala isso para alguém que está do seu lado, você que está aqui também, fala assim, na salvação, nós bebemos da água viva. Mas no desenvolvimento da nossa salvação, como discípulos, nós comemos. Amém? Amém. Você come. Então você começa bebendo, à medida que você avança, você começa agora a comer. Tá bom? Então são as duas coisas. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Então, por isso no verso 32, volta aí para o verso 32, por favor. O que está escrito? O Senhor Jesus dizendo: uma comida tenho para comer
que vós não conheceis. Então os discípulos tinham saído para comprar comida, conforme lá o verso 8, chegaram para dar de comer ao Senhor Jesus, e ele já estava satisfeito. Por que o Senhor Jesus estava satisfeito? Verso 34. Essa é a resposta. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, duas coisas alimentavam o Senhor Jesus: fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Amém? Amém. Então a comida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tinha uma comida aqui na terra. Uma comida permanente. Era isso que ele comia todos os dias. Isso era o arroz e o feijão dele. Entendeu? O básico do básico. Então fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Essa era a comida do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus falou: uma comida eu tenho para comer. Essa é a comida que eu tenho que comer. Entende? Fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Essa é a minha comida. É isso que o Senhor Jesus comia. Era disso que o Senhor Jesus se alimentava. Amém? Amém. E uma coisa muito curiosa a respeito de comida, que ele não pode ignorar, é que a comida, toda comida, vai produzir basicamente duas sensações numa pessoa saudável. Amém? Comida. Primeira sensação é a sensação de satisfação, né? de preencher uma necessidade que você estava tendo. Estava com fome, você comeu, ficou satisfeito. Amém? Como dizer para as minhas filhas, né? Eles eram menores, minha filha, não precisa de ficar cheia, fica satisfeito, tá bom já, né? É tio, é tempo de dia, né? Você vai pegar no pé dela, você está comendo demais. Então eu olhei e falei: gente, não tinha estudo, não, para que estudo? Minha filha, está bom, eu não estou cheio. E quem disse que ficar cheio? Se você está satisfeito, tá bom, mas você já está satisfeito, eu estou sentindo isso. Para cá. Então a comida produz satisfação, mas o que a comida produz também? Prazer. Prazer. É na verdade. Você escolhe comer a comida que você quer, por quê? Porque você gosta daquela comida, não é? Não é assim? Então a comida produz satisfação e produz prazer. Guarde isso. Então nós podemos dizer também, lá em João 20, 21, abre aí, por favor. Vamos mudar de capítulo agora, brevemente. Capítulo 20 de João, né, verso 21. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Isso aqui foi quando o Senhor Jesus tinha ressuscitado, tá bom? Ele ressuscitou, e depois disse para os discípulos, né? No capítulo 21 de João, 3 vezes ele aparece para os discípulos. Aí ele disse: paz seja convosco. E aí o que o Senhor Jesus diz em seguida? Assim como o Pai me enviou, eu também o quê? Vos envio. Amém? Amém. Então veja, diga comigo assim: da mesma forma que o Pai enviou, o Senhor Jesus Cristo, eu também sou enviado. Amém? Amém. Isso que Jesus disse. Então, assim como o Pai enviou, eu também vos envio. Ser enviado como ele significa que você tem pelo menos o seguinte: a mesma missão, a mesma provisão e o mesmo poder. Missão, provisão e poder. Jesus ele veio para essa terra com uma missão. Jesus ele se manteve nessa terra, nesse mundo, como uma fonte de provisão. E Jesus ele manifestou-se nesse mundo com uma fonte de poder. Missão, provisão e poder. Então, da forma que Jesus foi enviado pelo Pai, com a missão dada pelo Pai, com a provisão concedida pelo Pai, com o poder manifestado pelo Pai na vida dele, nós somos enviados da mesma forma, com a mesma missão, com a mesma provisão, com o mesmo poder. Amém? Então, Jesus tinha uma missão, a missão de Jesus é a sua missão. Jesus tinha uma provisão, a provisão de Jesus é a sua provisão. Jesus tinha um poder, o poder de Jesus é o seu poder. Amém. É o mesmo. Por isso Jesus falou: da maneira que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Quantos aqui são enviados pelo Senhor Jesus? Amém? Aonde você estiver, você é enviado, Senhor Jesus. No seu trabalho, você é enviado, Senhor Jesus. Na sua família, você é enviado, Senhor Jesus. Aonde você mora, você é enviado, Senhor Jesus. Ah, pastor, tá bom, eu sou enviado, Senhor Jesus. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que ele fez. O que ele foi chamado para fazer, é o que você é chamado para fazer também. Amém. A provisão que sustentou ele em todos os sentidos é a provisão que você tem também. Aleluia. O poder que foi manifestado através da vida dele é o poder que você tem também. Amém.
Espírito e Ele liberou a unção do Espírito sobre você. Percebe? É tudo a mesma coisa. Por isso que se refere ao Senhor Jesus, se refere a cada um dos seus discípulos. Agora, um ponto que você não pode ignorar é o seguinte: a mulher samaritana, lembra disso, evangelismo, quando você nasceu de novo, quando você era um novo convertido, qual foi a sua primeira experiência? Beber de uma água viva. Amém? Você foi saciado. Só que, depois que você nasce de novo, na experiência da mulher samaritana, aí vieram os discípulos aqui, lá em João capítulo 4. Lembra disso? Amém? Amém. Então, enquanto Jesus estava falando com a mulher samaritana, ele falou de uma bebida. Mas depois que os discípulos chegaram, ele falou de uma comida. Foi assim? Sequência, João capítulo 4. Por que ele falou da comida? E veja bem, mesmo depois, ouça com atenção, que eu vou dizer para você, já estou quase terminando. Mesmo depois de você ter nascido de novo, porque ele deu a fonte de água viva, existe uma comida que você tem que comer para que você fique satisfeito e tenha prazer. Que são as duas coisas, basicamente, que a comida provoca em você: satisfação da necessidade da comida e prazer, do momento que você está comendo, saboreando aquela comida. Se o Senhor Jesus tinha uma comida, Ele nos enviou da mesma maneira que o Pai enviou. A comida do Senhor Jesus só pode ser também a sua comida, a nossa comida. Está entendendo? Então, aquilo que o Senhor Jesus comeu, Ele está dizendo: vocês devem comer também. A minha comida é essa: fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Ou seja, fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Essa é a comida do Senhor Jesus. E se você é enviado assim como o Senhor Jesus, essa é a sua comida também. Amém. Então é isso que você tem que comer. Amém. Por isso que a nova aliança se trata justamente de dois elementos: uma bebida e uma comida. É o começo da vida e a continuidade da vida pela comida. Mas por isso, vamos ver agora mais alguns detalhes sobre essa comida. Então, primeiro, fala comigo: fazer a vontade de Deus, é alimento. É alimento. Amém? Todos nós sabemos que a palavra de Deus é alimento. Mas muitos, às vezes, não percebem que seguir a palavra de Deus é também alimento. Quanto mais você segue a palavra, quanto mais você permanece na palavra, você mais é alimentado, mais é suprido, mais é satisfeito e mais prazer você vai ter. Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque é comida fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Então, Jesus, ele foi enviado para fazer a vontade do Pai. E o evento de Lucas, capítulo 19, verso 1, vamos lá para Lucas. Lucas 19, verso 1. É um evento que revela o centro dessa vontade do Pai sobre a vinda do Senhor Jesus. É a conversão de Zaqueu publicano. Lembra? Lucas 19, verso 1 está escrito: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser ele de pequena estatura, era baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o pecador. Começaram a criticar Jesus. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E agora vem o verso 10 que eu quero que você leia junto comigo, bem forte. Vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus está fazendo aqui, de novo? Comendo. Está comendo. Essa é a comida do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus estava, cumprindo essa vontade do Pai, qual vontade? A vontade do Pai foi que o Filho foi enviado para quê? Qual foi a vontade do Pai? Lembra João 3,16? Porque Deus, esse Deus é o Pai, tá bom? Porque Deus, o Pai, o que mais?
Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. O que mais? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Mas para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ou seja, essa é a missão do Filho. Então, da maneira que o Filho foi enviado, como expressão do amor do Pai, para que o perdido seja alcançado, perdido tipo Zaqueu, que era corrupto, que era ladrão, bandidão famoso, como uma mulher samaritana, uma pecadora terrível também. Entende? Então, a comida do Senhor Jesus era levar a boa notícia para essas pessoas, para que essas pessoas fossem salvas. Meu irmão, olha para cá. Comida é muito importante. Quanto aqui crê que comida é muito importante? Amém? Porque se para você não foi importante comida, nós vamos até 3 horas da tarde segundo dia. Para que almoçar, né? Para que comer? Não me importa com comida. Mentira. Importa sim. Você ficou olhando no relógio toda hora. Aí meu Deus, será que está falando aquele dia, cara? Né? Porque eu preciso de comer. Mas eu estou te falando de outra comida aqui agora. Então, essa é a vontade. Realizar a vontade de Deus. Isso alimenta você. Pastor, como que eu faço a vontade de Deus? A vontade de Deus mais básica é justamente essa, a salvação do perdido. Isso que o Senhor Jesus disse. E fazer a obra de Deus é também alimento. E aqui tem um problema. Deixa eu chamar o teclado aqui, por favor. Os irmãos vão ligar aqui hoje, né? Estou cozinhando aqui. Só o pastor Leandro que lembra de mim nessas horas. Ele está aqui, está de férias, agora o funcionário ficou de férias também. Choveu. Não podia entregar em blazer, aí está desligado o ar-condicionado. Olha que coisa boa, estou derretendo aqui. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. O pastor Leandro lembra quando ele está aqui. Entendeu? Ninguém vai estar aqui, não vou passar essa porra. Tem pastores e líderes que dizem o seguinte: pastores e líderes, especialmente estes, que às vezes estão mais envolvidos na obra de Deus, né? Que falam o seguinte: pastor, eu estou cansado da obra de Deus, eu estou exausto. Meu irmão, peraí, você não sei que o Senhor Jesus falou a verdade, amém? O Senhor Jesus falou que fazer a vontade de Deus, realizar a sua obra, a obra de Deus é o quê? É alimento, é comida. Amém. Eu pergunto a você: quanto mais você come, o que seria a reação normal de um corpo saudável? É você ganhar mais, né? Além de estar saciado ali, além de ter o prazer da comida, mas o fruto disso é o quê? É você ter força. É você conseguir fazer com o seu corpo o que o seu corpo deve fazer, não é? E uma vez que você é suprido, é alimentado, você acaba tendo até mais disposição. Entende? E assim, olhando para ele aqui, eu fico pensando nessas coisas, atividade física, né? Então tem um dilema quando o sujeito quer perder peso. O que ele pensa? Esse não é um profissional, tá bom? Esse é um curioso, né? Ele pensa assim: quer saber uma coisa? Eu não vou comer mais nada e vou treinar igual um doido na academia. O que você acha que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Vai. Porque se o cara para de comer, entra numa dieta, num regime super severo, não come nada, não como nada, vou comer só uma vez na semana, vou treinar todo dia, ele vai desmaiar na academia uma hora, e se é que vai treinar, vai estar levantando só a barra lá no supino, mais nada, porque ele não aguenta peso nenhum. Por que ele não aguenta peso nenhum? Ele não tem força. Não tem força porque está faltando o quê? Comida. Então, se você me diz que a obra de Deus está tirando a sua força, meu irmão, tem algo errado naquilo que você está fazendo. Porque a obra de Deus não é. Pode ser obra sua, mas de Deus não é. Porque a de Deus te alimenta. Amém. Te supre. Amém. Te dá prazer. Amém. Te satisfaz. Você está me entendendo? Amém. Isso é a obra de Deus. Então, qualquer trabalho que tira as nossas forças e que nos faz cansados, pode não ser uma obra de Deus. Porque a pergunta é a seguinte: qual que é a fonte dessa obra que você está realizando? A fonte é você que é a fonte? Qual que é a força? A força é sua? A sua força própria? E quais são os frutos? São os seus frutos, não, isso aqui é o meu resultado. Se for isso, meu irmão, você vai ficar fraco, você vai desanimar, você vai cansar. Mas se a sua fonte for o Senhor, se a sua força for o Senhor, e se os seus frutos, você dizer que são frutos do Senhor na sua vida, aí você vai estar fazendo a
Deus alimentado, suprido e fortalecido. Então, aquilo que é a obra de Deus nos faz cada vez mais alimentados e fortes. Mas qual que é a obra de Deus que Jesus veio fazer? Lembra? A história da mulher samaritana, a história de Zaqueu, é tudo o que, na verdade? Buscar e salvar o perdido. Por isso, a obra que o Senhor Jesus se refere é gerar filhos para Deus. É assim desde o princípio, né? Gênesis capítulo 1, verso 27, coloque por favor, Gênesis 1, 27. Quero chamar já os irmãos aqui que devem estar aqui para frente. Eu estou terminando. Gênesis 1, 27. Olha o que ele diz, primeiro capítulo da palavra de Deus. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, amém? Então Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Ok? Deixa eu chegar todo mundo aqui. Olha para cá. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Aí depois que Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, Ele vai falar o que os homens devem fazer. Qual que é a bênção que Ele abençoou? Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Somente até aqui, para resumir. Amém? A primeira bênção de Deus sobre o homem foi a bênção da multiplicação. De ter muitos filhos, muitos frutos. Não foi assim, amém? Amém. Tem irmão que está mais empenhado nisso, né? Igual o Sr. Fernando. Né? O Sandro também está empenhado nisso, alcançar o Sr. Fernando. Né? O Sr. Fernando tem quantos filhos mesmo? 12 filhos. Então o irmão, o Sr. Fernando está lá em São Paulo, mas ele vai voltar para cá, para um trabalho lá, ele vai voltar em breve. E o irmão Fernando aqui da igreja tem 12 filhos. Ele leu, gente, o vídeo hoje, gente, deixa eu ir, eu vou encher a terra, eu vou roubar essa terra. O Santo você está com quantos já? Só 4. Esse esposo está aqui, né? Veja, isso aqui foi no começo. Mas olha só o que Paulo diz na 1 Coríntios 15, 5. Coloque aí, por favor. 1 Coríntios 15, 5. 1 Coríntios 15, 5. Alguém isso. Não. 1 Coríntios 15, 5. Tem alguém lá mesmo? Tem? Entendi já. Você vai ter acabado com o teu irmão lá, vai não, amiga lá. Entendi. Vamos lá. É isso mesmo, né? Vai dar certo. Não, mas. Foi eu que abri o texto errado. Por quê? Eu falei referência errada, que tem minha. Eu sou culpado, eu tenho um é 15:45. 15:45. Vai lá o verso 45. É escrito, Paulo dizendo: pois assim está escrito, primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, porém, é o quê? Espírito vivificante. Olha para cá. No início da criação, todo ser era alma vivente. Amém? Então você multiplicava almas. Igual o Sr. Fernando. O Sr. Fernando multiplicou 12 almas. São os filhos dele. Amém? Tudo alma vivente. Mas e agora? Na nova criação. Amém? Nova criação, nova aliança. Você multiplica o que? Alma vivente ou espírito vivificante? Por que você multiplica espírito vivificante? Porque o último Adão, que é Cristo, ele veio para ser esse espírito que vivifica. Amém. Então, os frutos, lá de Gênesis capítulo 1, verso 28, hoje, no Novo Testamento, na nova aliança da graça, são filhos espirituais. É isso que você foi chamado para multiplicar agora. Amém? Filhos espirituais. Esse foi chamado. Por isso que lá em Lucas capítulo 4, verso 18 diz: Jesus, ele foi enviado para fazer a obra do Pai. E ele descreve dessa forma, Lucas 4, 18. Abre aí, por favor. Está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus foi enviado pelo Pai para fazer essa obra. Essa é a vontade do Pai. Da mesma forma que ele foi enviado pelo Pai, ele envia você hoje. Amém. Por isso, quando o Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, você pode dizer também. Amém? Diga comigo, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor Jesus diz depois: que me ungiu para evangelizar os pobres. Fala comigo: eu também fui ungido para evangelizar, para proclamar libertação, restauração, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano do favor, da graça, o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Assim como o Pai enviou, Ele nos envia. Amém. Quem creu que você está, por favor? Nós vamos agora comer e beber. Amém? Comer e beber. O pão e o cálice. Você que já foi batizado na igreja evangélica, pode receber os elementos da ceia. Os irmãos já podem distribuir, por favor. É a nova aliança. Aliança da graça. Feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que é verdadeira bebida. Fonte de água viva. Que me sacia. Que me libertou. Que me fez nascer de novo. Como nova criatura. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui salvo de toda condenação eterna. Porque pelo sangue eu fui lavado de todos os meus pecados. E recebo agora este cálice com água viva que me sacia. O pão, este pão é o corpo de Cristo. O pão vivo que desceu do céu. Verdadeira comida que me alimenta. Porque assim como eu recebi a água viva para minha salvação, eu recebo o pão da vida para minha edificação. Ao tomar este pão, eu estou declarando que a minha comida é a mesma comida do Senhor Jesus Cristo. Realizar a vontade de Deus e fazer a obra de Deus no nome de Jesus. Por isso, eu declaro, ao tomar este pão, que toda a minha satisfação e o meu prazer estão no Senhor, na vontade do Senhor, na obra do Senhor, porque é isso que me fortalece e me supre, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Fazendo isso, nós estamos encerrando essa reunião. Deixa eu orar por você, abençoar a sua semana. Pai, no nome de Jesus, quero palavra de bênção e graça, por favor, sobre a vida dos teus filhos. Pai, que eles possam continuar comendo, ó Deus, a verdadeira comida, a verdadeira satisfação que temos é recebermos a comida que o Senhor Jesus recebeu. Porque como o Senhor foi enviado, nós somos enviados. E a tua comida é fazer a tua vontade, Pai, e realizar a tua obra nessa terra, onde
o pai realizando a sua obra, amém? As crianças que não fizeram barulho, se comportaram, podem vir. Receber um bombom. Cadê? Tira. Isabela, distribui.